Bom dia. Gálatas 1. Carta de Paulo à igreja, o povo da Galácia, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. Paulo inicia-se essa carta, primeiro identificando e dizendo quem é e o porquê. Ele diz, o nome dele é Paulo, que ele é um apóstolo. Por que ele é apóstolo? Porque alguém quis, um homem, porque, sei lá, que estava antigo na igreja, Pedro, Tiago, alguém quis que ele fosse apóstolo? Não foi nenhum ser humano que tem que querer, vou levantar, vou ungí-lo apóstolo. Não houve isto, não. Ele é um apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano. Ele é bem claro. Você vê que ele faz questão de esclarecer muito sobre isso. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele é apóstolo não porque é a igreja em Jerusalém, os irmãos quiseram, reuniram, acharam que Paulo seria um apóstolo. Não. Não foi porque, hoje vamos fazer aqui uma consagração, vamos reunir o concílio para nós ungirmos a Paulo aqui, o Saulo para ele ser Paulo. Não. Nós sabemos da história dele, quando ele estava indo para Damasco perseguindo a igreja e os irmãos, foi lá para prender, para açoitar os irmãos. Jesus apareceu para ele, Jesus o chamou, e depois que Jesus o chamou, ele já saiu de lá pregando. E caiu, ficou cego, entrou em Damasco. Ele já saiu de lá pregando, já virou prova, não teve os irmãos têm que concordar. Não, o irmão não queria, na verdade. Quando Deus mandou o profeta, vai lá, ora por ele lá. Não, senhor, aquele ali, não sabemos a história dele, ele anda perseguindo a igreja. Falou, não, aquele ali para mim é um vaso de honra. Então, eu vejo muitas pessoas se levantar, não, porque eu sou pastor, sou apóstolo, eu fui ungido apóstolo, eu fui ungido bispo, a igreja tal me chamaram, me convocaram. Não! A nossa função é do Senhor. Então, nós somos chamados pelo Senhor. Não interessa que denominação A, B ou C eu penso. Não interessa que, porque tem que ser assim, assado. Não. Interessa o que o Senhor diz. O Senhor chama. Da mesma forma eu digo, eu não vim para o evangelho porque eu quis, não. Também não queria. Assim como Paulo, era contrário, mas o Senhor me chamou. Me chamaram por ele. Então Paulo está falando que identificou quem ele era. Aí no versículo 2 que ele disse, Ele, Jesus Cristo e Deus, que foi que o chamou, que o convocou, Ele, todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. Ele, todos os irmãos que estão com ele, que estão ali enviando esta carta para as igrejas na Galácia. Então, é por isso que eu sempre falo, gente, não podemos tirar texto do contexto. Tudo que nós lemos, nós temos que entender o porquê que está dizendo ali. Então, quem é esta carta? Essa carta é de Paulo e os irmãos. Estão mandando para a igreja na Galácia e Paulo se identifica, faz questão de dizer que ele é. Então ele fala, versículo 3. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo,
que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelo século do século. Amém. Então o que Paulo está falando? Falando, aí o cumprimento, irmão, depois dele ter se identificado e falando que a carta é para as igrejas lá na Galácia, então ele cumprimenta aí, o cumprimento cristão. Uns é para graça e paz e graça, outros é a paz do Senhor Jesus Cristo. Então cumprimento cristão. A saudação cristã, né? Ele diz aqui, a todos vós graça e paz da parte de quê? Como é que ele está trazendo essa graça, essa paz? Da parte dele, não. De Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Versículo 4, ele está explicando. Jesus Cristo, aquele que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Ninguém obrigou Jesus. Jesus caminhou. Jesus se entregou para morrer em nosso lugar. Jesus concordou. O Pai mandou, Deus Pai. E ela aceitou, Jesus poderia ter fugido, tentado correr. Não, mas ele se entregou. O plano dele e do Pai. Ele sabia o que ia acontecer, a hora que iria acontecer, como seria. E há poucos minutos antes dele ser preso, ele ainda falou com os irmãos, que estavam orando com ele lá, Pedro, falou, escuta, levante, agora essa é a hora. Não é? Então Jesus se entregou voluntariamente pelo nosso pecado, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Jesus se entregou para nos resgatar da morte, desse sofrimento. Esse sofrimento eterno. Nós não tínhamos alívio, jamais teríamos, só sofrimento. Morte e sofrimento. Veja que nós passamos a maior parte da vida aqui, lutando, batalhando, e depois, então, quem está no pecado vai enfrentar milhões de vezes mais dor e sofrimento do que enfrenta aqui hoje. Jesus ocupou o nosso lugar e nós podemos ter a tranquilidade e a certeza, se nós estivermos vivendo a palavra de Deus, a hora que nós partirmos daqui, nós vamos para o descanso eterno. Acabou tudo. Vamos ter paz, vamos ver com o Pai. Não teremos dor, sofrimento, contas a pagar, dívida, preocupação em trabalhar, pagar dinheiro para comprar isso, para pagar aquilo. Não, nada. Estaremos junto com o Pai só louvando, glorificando o Pai. Teremos preocupações com filhos, com pais? Não teremos preocupação com nada. Não teremos mais estes sentimentos que nos traz sofrimento, porque é o sentimento da carne que nos traz sofrimento. Né? Nós preocupamos com nossos filhos, com nossos pais, com nossos amigos, preocupamos com tudo. Nós não vamos ter mais isso, mais nada, acabou. É isso que tudo se fez novo. Então Jesus veio, ele se entregou para nós sairmos desse sistema mundial segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos do século. Toda honra, toda glória é para o Senhor. É Ele que merece, é Ele que nós temos que glorificar constantemente. Versículo 6. Depois dele ter cumprimentado, dito quem ele era, o porquê da carta, falando tudo, agora ele começa aqui no versículo 6. Olha, estou chocado de que estejais os desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Que na verdade não é o evangelho. O que não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Eu estou chocado. Vocês estão depressa, muito rapidamente, estão desviando daquele que chamou você pela graça, que é Jesus,
para seguir o outro evangelho. E hoje nós vemos isso, é o que mais vemos. Na verdade, a maioria das pessoas hoje são chamadas para se converterem a alguns evangelhos, com E pequeno, o minúsculo, que não é o evangelho com E grande, com E maiúsculo, que é o evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho de barganha, de troca, de sacrifícios, de votos, de campanha, de prosperidade, de bênção sem medida, de isso, daquilo, não é evangelho de Jesus Cristo. São outros evangelhos. Então, assim também tem acontecido na Galácia. Paulo com os irmãos tinha pregado, ensinado, trazido o evangelho verdadeiro, os irmãos, eles conheciam. Só que depois entrou de maneira sorrateira falsos irmãos, apresentando outro evangelho, outras facilidades. Ah, não é assim. Ah, vocês têm que circuncidar, senão não é assim. Ah, vocês têm que ainda continuar guardando o sábado, vocês têm que fazer isso. Ah, não. Não. A mesma coisa nós vemos hoje nas pessoas. O dia que nós entendemos que nós vivemos é Cristo. Cristo. Este é o evangelho de Jesus Cristo. Esse nós vivemos as determinações dele. O que ele manda, o que ele fala, é isso que acontece. É isso que nós temos que viver, não podemos desviar. Nós estamos cansados de ver pessoas desviando até no nosso meio. Várias pessoas que vieram, mas aí sempre aparece um destes, voz macia. Geralmente pessoas carismáticas. Falando baixo, boa argumentação. Aí conversa, não, meu irmão, eu tenho visto, constantemente tem acontecido no nosso meio. Não, meu irmão, minha irmã, Deus não quer que você assim sofra, não. Olha, vem, você tem direito a ser feliz, a casar de novo. Arruma outro homem, arruma uma outra mulher, vai casar, vai viver, vai ser feliz. Deus quer que você seja feliz, não quer que você sofra. Ah, não, ele ou ela está com outro, com outra, então você tem direito. Ah, a palavra de Deus é assim, assado, não. Ah, não houve adultério, você está livre para casar de novo. Sendo que não é bíblico, não é o evangelho de Jesus Cristo. São outros evangelhos. Não é coisa nova. Já acontecia isso e com certeza, simplesmente, hoje em dia aumentou muito mais. Como diz no versículo 7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Estão querendo corromper o evangelho de Cristo e tem corrompido. Então veja várias denominações que as pessoas estão dizendo a nós de Deus e um monte de coisa. Uns aí tem um negócio de rodar, pular, falar umas línguas estranhas, umas coisas, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Temos que entender isso. Nós começamos hoje no livro de Gálatas, no capítulo 1. Nós fomos até o versículo 7. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 8. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.